Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui para juntos explorarmos, conhecermos mais um conteúdo de educação física. Vamos lá? Muito bem, hoje é a nossa aula 16 e o nosso objeto de conhecimento, danças de salão e o detalhamento forró, bolero, rumba, dança, estereótipos e preconceitos. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos explorar a respeito da dança? Vem comigo! Então vamos lá, vamos começar e eu já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Como vocês viram, nós iremos falar sobre dança e a gente já sabe que a dança é uma arte que vai expressar aí as nossas emoções, os nossos sentimentos através do quê? Do nosso corpo. Então observem aqui as nossas figuras, as nossas imagens, a gente vai falar sobre dança de salão também no decorrer, dos nossos conteúdos, mas vamos então iniciar. Vocês viram lá que a gente vai falar sobre dança, preconceitos e estereótipos. Será que existe preconceito na dança? O que vocês acham? E o que seria o preconceito e o que seria estereótipo? Vamos descobrir? Então nós vamos ver aí o conceito, a definição de preconceito. Então, olha só, é um conceito que criamos de algo ou alguém antes de saber o que realmente é. No mundo, existem muitas formas de preconceito, porém, as mais comuns são relacionadas à questão da cor da pele, infelizmente, o poder aquisitivo, a aparência, dentre outros. Então, mais uma vez, o preconceito é aquela ideia que a gente tem a respeito de algo ou alguém antes mesmo de nós conhecermos. Sabermos quem é a pessoa, sabermos qual é a situação, tá? Então, isso é preconceito, é uma ideia que você tem antes de saber o que realmente é, certo? E estereótipo, o que será? Vamos descobrir, olha só. Estereótipo é uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, usada para categorizar, definir e limitar pessoas quanto à aparência, à naturalidade e ao comportamento. E aí nós temos exemplos, homens, mulheres, roqueiros, japoneses, entre outros. Ou seja, estereótipo é aquela imagem que a gente forma de uma pessoa para categorizar. Vamos supor, quando a gente vê uma pessoa usando preto, toda de preto, primeira coisa que vem na cabeça, é roqueiro, entendeu? Às vezes a pessoa nem ela só gosta de usar a cor preta. Então isso seria uma forma de estereotipar, tá certo? Muito bem. E aí, será que existe essa questão de preconceito e estereótipos dentro da dança? O que vocês acham? Para nos ajudar a refletir sobre isso, eu quero que vocês observem agora os nossos personagens. Observem aqui. Nós temos um casal de bailarinos, Tanto o homem quanto a mulher. Será que isso, nos dias de hoje, ainda é visto como algo estranho? Ver um homem dançando? O que vocês acham? Será que é mais fácil nós admirarmos uma mulher, uma bailarina, dançando, exercendo a sua profissão? Ou é mais fácil visualizar um homem, exercendo a sua profissão? O que vocês acham? Então, eu trouxe esses personagens para a gente refletir um pouquinho. Será que existe essa questão do preconceito em relação ao homem dentro da dança? O que vocês acham? E por que será que eu trouxe o balé? Bom, isso é justamente para nós vermos, como tudo começou em relação, o preconceito que existe até hoje dos homens exercerem a profissão de bailarino. Vocês sabiam que o balé
começou ali a ser praticado pelos homens e foi com o tempo, né, que isso foi sendo visto de uma forma negativa. Então eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Observem aí. Olha só, o balé clássico surgiu lá nas cortes italianas no início do século XVI. O termo italiano balletto, que significa dancinha ou bailinho, deu origem à palavra francesa ballet, ou balé, né? Foi a rainha Catarina de Médici que introduziu o balé numa nova corte quando se casou com o rei da França, Henrique II. O balé nesse tempo ele era diferente do que a gente conhece hoje, tá? Naquele tempo ele reunia a questão da dança, da poesia, canto e orquestra musical, que são outras artes muito bonitas também, tá? Mas o balé só atingiu seu apogeu na corte do rei Luís XIV. Tudo isso porque ele é um grande entusiasta da dança e bailarino. Nesse tempo, os homens tinham um grande destaque por conta dos saltos e piruetas, movimentos esses que as mulheres não conseguiam realizar por conta de suas vestimentas pesadas e de seus saltos. Então, por esse pedacinho da história, já deu para a gente perceber que o balé ele começou a ser praticado pelos homens, porque nós conseguimos aí perceber o quê? Movimentos mais elaborados, onde existia a questão da força, né? Então, os homens, eles tinham destaque nessa época. E as mulheres nem tanto, por conta das vestimentas que elas usavam, né? Que eram muito pesadas e dançavam de salto. E a gente sabe hoje, né? Fazendo ali uma comparação, que toda essa vestimenta, ela se modificou. E foi a partir dessa modificação na vestimenta, na forma de dançar, o balé é que as mulheres ganharam aí a sua vez. Então vamos prosseguir na história. Então olha só, a belga Marie Cups de Camargo baixou os saltos de seus sapatos e encurtou suas saias para desenvolver melhor sua dança. E passando um pouquinho mais de tempo, a gente chega ali a conhecer a italiana Marie Taglioni, que ela foi a pioneira em dançar nas pontas dos pés, tornando esse movimento o mais representativo do balé clássico. Então, quando a gente vê uma bailarina na pontinha dos pés, o que a gente imagina? Ela é do balé, né? Então, essas duas mulheres, elas foram grandes influenciadoras para que as mulheres começassem a fazer parte aí do balé. E a gente sabe que tanto o movimento quanto dançar na pontinha dos pés dá um ar de delicadeza, né? Tanto é que depois disso o balé ficou, na visão das pessoas, da sociedade da época, ficou sendo como uma atividade exclusivamente feminina. Vamos seguir aí na historinha. Olha só. O balé ganha uma nova estrutura de delicadeza e feminilidade e passa a ser visto como prática para mulheres, surgindo assim o preconceito com aqueles que desejavam dançar, principalmente os homens. Então, olha só, daí a gente já começa a perceber o quê? O preconceito contra o gênero masculino dentro do balé. E foi a partir daí que os homens começaram a ficar receosos em praticar qualquer estilo de dança, inclusive o balé, por ter ganhado, né, essa delicadeza, essa feminilidade. Mas tudo começou lá quando a Igreja Católica, né, viu o corpo como algo pecaminoso. E como a gente precisa do corpo para dançar, o que aconteceu? As pessoas se recolheram, né, e pararam de dançar. E quando teve oportunidade de voltar o balé já foi visto como algo exclusivamente feminino. E para mostrar para vocês que até hoje ainda existe essa questão do preconceito em relação à presença dos homens dentro do mundo da dança, eu trouxe um vídeo bem interessante. Observem. Olá, sou Agno Encarnação. Eu faço dança de salão, ministro aulas desde 23 de janeiro de 2005. Estou nessa área já há 19 anos. E uma das maiores barreiras que eu tive na dança foi justamente a situação do preconceito, onde eu não atendia
os pré-requisitos para ser um profissional, né, de ponta. Como eu sempre fui muito magro, cabelinho um pouquinho diferente, né, meu cabelo black, que eu não abro mão. E assim, as pessoas elas linkavam muito na época um grande porte, altura, pele clara, infelizmente, e elas linkavam isso a um excelente resultado de profissional. Então foi bem difícil para mim quebrar essa barreira, né? Deixar de fato com que a minha personalidade, minha alegria, a minha energia sobressaísse. Mas graças a Deus isso não influenciou nos meus resultados e muito pelo contrário, pelo respeito e o amor que eu tenho pelo que eu faço, ficou fácil poder desenvolver mais rápido. Muito bem, então no vídeo nós temos aí o depoimento do professor Agno Encarnação, que é um professor de dança de salão, onde ele vem falando aí sobre a questão dos preconceitos que ele sofreu ao ingressar, na verdade, no mundo da dança. E só com o passar dos tempos, né, de ele mostrar mesmo a questão da sua profissão, é que ele veio ganhar reconhecimento. Um outro preconceito que existe muito ainda relacionado a essa questão do homem presente na dança não está relacionado somente à sua estrutura corporal ou à sua cor de pele, tem a ver também com a sua orientação sexual. Normalmente os homens que escolhem dançar ou ser professores de dança, né, o que acontece? A galera já liga, as pessoas, a sociedade toda já liga a questão da orientação sexual, já acha que a pessoa é homossexual. E eu quero mostrar para vocês com essa aula de que isso não tem nada a ver, tá? Orientação sexual é uma coisa e a sua profissão é outra. Então, com isso, eu posso afirmar para vocês que o homem pode sim dançar, que a dança é coisa sim de homem. É uma arte que deve ser experimentada, experienciada por todos, seja homem ou seja mulher, tá certo? Mas vamos continuar. Nós vimos que existe ainda aí o preconceito em relação a gênero. Mas será que existem outros tipos de preconceito dentro da dança? Existe sim e eu quero mostrar aqui alguns para vocês. Então, o próximo que eu venho mostrar para vocês está relacionado à questão da idade. Muitas pessoas não querem ou não vão às aulas de dança por vergonha da sua idade. E normalmente quem sofre esse tipo de preconceito são as pessoas mais idosas, né? Primeiro tem a questão do preconceito dela mesma em relação à sua idade e a forma como movimenta o seu corpo e depois o preconceito, né, do outro ponto de vista, da onde eles conseguem perceber o preconceito nos olhos das pessoas, tá? Então, olha só. A discriminação e o preconceito fazem com que os idosos não se permitam vivenciar sua velhice de forma plena, expressiva e prazerosa. E a gente sabe que nessa idade, uma das alternativas e uma das formas de fazer atividade, de se movimentar e se exercitar é através da dança. Tá? Então, se vocês conhecem alguém que já esteja aí nessa idade e goste de dançar, mas tenha vergonha, já fale para ele, a dança é para você sim, tá bom? Então, uma das formas de preconceito também que a gente consegue visualizar no mundo da dança é em relação à idade. Prosseguindo, eu quero mostrar para vocês um outro tipo de preconceito que muitas pessoas sofrem quanto à sua estrutura corporal. O professor mesmo falou ali no seu depoimento, né? O fato de ele ser muito magro fazia com que as pessoas não olhassem para ele e reconhecessem o profissional que ele era, né? Que ele estava se formando. E isso aqui acontece com muitas pessoas. Infelizmente, as pessoas linkam ainda a questão do saber dançar com a composição corporal. Normalmente, as pessoas acham que quem tem ali uma gordura corporal excessiva não sabe dançar e, pelo contrário, muitos bailarinos, muitos dançarinos hoje vêm quebrando esse padrão, mostrando que independente da sua composição corporal, de você ser um pouco mais forte, de você ser um pouco mais magro, né, você consegue sim dançar, porque dançar é o quê? É prática, é algo que vem de dentro, tá certo? Então, olha só, muitos dançarinos de vários estilos de dança, eles vêm quebrando essa questão, né, do
da composição corporal. Todo mundo pode dançar, seja você forte, seja você magro, seja você alto, seja você baixo. Mas, infelizmente, ainda é um tipo de preconceito que nós visualizamos aí no mundo da dança. E eu quero que vocês observem aqui esses 2 vídeos. Normalmente, quando a gente olha uma pessoa magra, a gente sempre linka, né, essa pessoa ao balé. E quando a gente olha uma pessoa um pouco mais forte, às vezes nem linka nenhum tipo de dança, porque acha que a pessoa vai ser desengonçada ou não tem ali a habilidade, né, para essa arte, certo? Prosseguindo, um outro tipo de preconceito está relacionado ali às pessoas, né, que têm alguma deficiência, né? Então, normalmente, as pessoas que são cadeirantes ou que têm problemas visuais ou auditivos, né, tem uma certa resistência para entrar nesse mundo. E pelo que vocês estão vendo aqui na imagem, até quem possui aí esta deficiência pode sim dançar, né? Como eu falei para vocês, a dança é algo que vem de dentro, é algo que vem da alma. E se você gosta de dançar, dance, independente ali da sua capacidade ou das suas limitações físicas. Muito bem. Prosseguindo, nós temos um outro tipo de preconceito da dança, que é relacionado aos estilos, né? Então, tem muitos estilos de dança que até hoje sofrem preconceito. E um dos exemplos que eu vou trazer para vocês está relacionado ao hip hop, tá? Então, o hip hop, antigamente, ele era chamado de dança de rua. E pelas pessoas terem um olhar assim meio preconceituoso, acabou que mudaram esse termo de danças de rua para danças urbanas, né? Que era justamente para se tornar mais aceitável aos olhos e aos ouvidos das pessoas que criticavam. Então, alguns estilos de dança até hoje sofrem preconceito. Ah, isso é coisa de gente que vive na rua. Não só o hip hop, mas outros estilos. Por exemplo, o balé. O balé é visto como um estilo apenas exclusivamente feminino. E hoje a gente percebeu que não, né? Que todo mundo pode dançar. Homens, mulheres, o que tem que haver mesmo, né? O que realmente a gente tem que levar em consideração é a vontade, o esforço, o treino, né, da pessoa, certo? Então, isso que eu mostrei para vocês são alguns dos tipos de preconceitos existentes no mundo da dança. E aí nós vamos recapitular aí no nosso muralzinho de palavras, observem aí. Então, olha só, os preconceitos que eu listei para vocês. Começando ali pelo de gênero, nós percebemos que até hoje isso acontece. Tem estilos de dança que são, de acordo com as pessoas, são exclusivamente de mulheres, e eu já falei para vocês, né, bem lá no início, que a dança é para todos. Outro tipo de preconceito está relacionado à questão da idade. Idade não importa, o que importa realmente é se você gosta ou quer dançar. Outro tipo de preconceito que eu mostrei para vocês foi em relação à estrutura corporal. Vocês já sabem que a composição corporal não tem nada a ver com o dançar bem ou não dançar, tá? Tem que ter a questão da vontade, tem que ter a questão da prática para que isso dê certo. Outro relacionado à questão da capacidade física. A gente sabe que as limitações físicas, elas não são capazes de parar as pessoas. Pelo contrário, né? Nós vamos encontrando aí adaptações para entrar neste mundo. Outro que eu apresentei para vocês foi o estigma com o estilo das danças. E um que eu trouxe foi o hip hop, que sofre com isso até hoje, né? Depois ali da mudança da nomenclatura de danças urbanas, na verdade de danças de rua para danças urbanas, é que o hip hop veio ganhando voz, vez e lugar. E outro que eu trouxe para vocês está relacionado aos aspectos socioeconômicos, porque normalmente tem muita gente que não tem acesso, né, a essas aulas de dança, só que isso vem mudando. Muitos projetos vêm surgindo,
o que tem que fazer é o quê? Correr atrás daquele estilo que você mais gosta, tá? Muito bem, então vocês viram aí alguns tipos de preconceito e eu trouxe aí um ponto de atenção para vocês. Observem, a dança é uma manifestação artística que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva, ou seja, todo mundo pode dançar. Então, se você tinha algum tipo daqueles preconceitos que eu listei para vocês, vamos acabar com eles agora, porque agora vocês já sabem que todos nós podemos usufruir, né, de todos os benefícios e de tudo que a dança tem a nos proporcionar, certo? Então, vamos prosseguir, vamos falar um pouquinho mais sobre dança agora a respeito dos diferentes contextos aonde ela se encontra. Vamos ver? Então, nós temos aí alguns contextos, eu vou apresentar para vocês. Nós encontramos a dança no contexto profissional. Onde isso, professora? Olha só, tem muitas instituições que oferecem cursos para a formação desses profissionais, que pode ser um curso técnico, um bacharelado, uma licenciatura. Hoje, quem gosta muito da dança tem a oportunidade de se formar em dança para ser um professor de dança, tá? Um outro contexto que a gente encontra a dança é como manifestação cultural, ou seja, através das danças folclóricas, que são passadas de geração para geração e que vão retratar algo ou a história de um local, de um povo, tá? Então, nós temos aí esses dois contextos. Prosseguindo, um outro contexto que a dança se faz presente é na questão religiosa. Vocês viram ali, principalmente na parte histórica da dança, que por muito tempo ela foi utilizada como os ritos, né? Ritos religiosos. Então, olha só, as danças utilizadas para adorar algumas divindades, algum feito, algum milagre, né? Os primitivos dançavam com vários fins religiosos e místicos para agradecer, para celebrar, certo? Um outro contexto que nós podemos encontrar aí a dança é como qualidade de vida. A dança é mais um tipo de atividade, é mais um exercício físico que proporciona benefícios para a nossa saúde. E mais uma vez eu venho trazendo para vocês, tem muita gente dizendo que não gosta de se exercitar. E eu retorno para a pessoa. Não é que você não gosta, é que você ainda não encontrou aquilo, né, que você tenha mais afinidade, que você goste de coração. Então, a dança pode ser uma delas. E aí, que tal experimentar? Fica a dica. Prosseguindo, um outro contexto que nós podemos visualizar aí a presença da dança é no meio educacional, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, a dança está relacionada às disciplinas de educação física e artes. Então, são duas disciplinas que vocês poderão trabalhar a questão da dança, lógico, em visões diferentes. Enquanto a educação física ela vai trabalhar com a construção de movimento e de coreografia, a arte vai trabalhar ali a linguagem estética, artística e social. E assim como qualquer atividade física, a dança também traz muitos benefícios para os seus praticantes. Vamos ver algumas? Então, olha só, observem. Previne doenças do coração, até porque vai trabalhar ali a questão, né? É uma atividade aeróbica. Melhora a flexibilidade e resistência. Estimula a memória. E estimula mesmo, porque você vai aprender coreografias, vai aprender movimentos, passos. Então, a sua memória ela vai ficando afiada. Auxilia no processo de emagrecimento. Melhora a questão da postura. Quando a gente começa a dançar, a gente realmente tem uma postura diferenciada, né? Vai andar ali com o abdômen contraído, com uma postura mais ereta, certo? Tonifica os músculos, reduz o estresse, melhora o equilíbrio e vai relaxar o corpo. Então, esses são alguns dos benefícios da dança. E vocês viram que não são poucos, né? São muitos benefícios. Então, a dança fica para ser aí mais uma oportunidade de atividade. Além desses benefícios, eu trouxe também para vocês
observarem aí as capacidades desenvolvidas na dança. Primeira delas, que também é um grande benefício, é a questão da consciência corporal. Quando você dança, você toma consciência de seu próprio corpo, reconhecendo e identificando processos e movimentos corporais internos e externos. Ou seja, a partir da dança, né, ali quando você está se movimentando, você passa a reconhecer o seu corpo, a saber o que você precisa para fazer esse movimento, né? Meu braço, meu antebraço, a minha mão, é perceber o seu corpo como um todo, certo? E quais são esses benefícios da consciência corporal? Observem aí, o uso do corpo sem desperdício de energia, entender o seu próprio corpo, respeitar os seus limites, né? Não é porque um profissional de dança está fazendo ali um movimento que eu vou tentar reproduzir na mesma intensidade, da mesma forma. Não, você vai respeitar os limites do seu corpo. E você só vai saber o que é isso, né, quando você tomar essa consciência do seu próprio corpo. E outro é evitar doenças. Então, esses são alguns benefícios de você treinar aí, ter essa capacidade da consciência corporal, certo? Prosseguindo, nós vamos treinar também aí a nossa noção de espaço. O que seria a noção de espaço? É a capacidade de situar, se refere-se ao conhecimento do espaço externo do corpo, ou seja, aquilo que acontece fora do nosso corpo. Estando próximo à noção de direcionalidade, ou seja, esquerda, direita, dentro, fora, em cima, embaixo, tá? Então a gente vai trabalhar também essa questão de espaço, de saber o movimento que eu tenho que fazer para um lado, para o outro, né? No nível acima, no nível intermediário ou no nível abaixo. Então isso você também vai aprender ali com a prática da dança. Vamos lá? Outra capacidade que nós iremos desenvolver está relacionada à nossa noção do tempo. Observem. Capacidade de perceber seu tempo e o tempo do outro, situando-se nele. Ou seja, você vai conseguir fazer os seus movimentos respeitando o movimento do outro no seu tempo e no tempo dele também. E outro ponto que nós desenvolvemos é essa percepção espaço-temporal, que é a capacidade de situar-se no espaço e no tempo, ou seja, ao mesmo tempo, é a capacidade que você tem de reconhecer o seu corpo em relação à direção que você deve fazer o movimento, quanto à questão do ritmo, né, do tempo que você vai fazer aquele movimento, também está relacionado quando você vai fazer esta dança ou este movimento em grupo ou em dupla, né? É de você perceber o seu corpo e perceber o corpo do outro. É de você agir no seu espaço e no seu tempo e deixar que o outro também faça o seu movimento no seu espaço e no seu tempo. Então, a dança, ela só traz benefícios para aquelas pessoas, né, que praticam. Então, mais uma vez, eu deixo para vocês aí a dica. Se você ainda não encontrou aquela atividade física que faz o seu coração bater de forma mais acelerada, né, com sentimento, experimentem a dança, porque eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar. E se não se apaixonar, é porque você ainda não encontrou aquela atividade que faz o seu coração bater mais forte, tá? E aí eu venho finalizando essa nossa aula com uma frase bem interessante. Observem. A dança é a linguagem escondida da alma. Algo bem poético, né? Isso é da Martha Graham. Então, mais uma vez, a dança é a linguagem escondida da alma. Então, a pessoa que dança, ela consegue expressar ali através do seu corpo o que tem na sua alma. Tanto é que a dança é o quê? É uma arte que a gente utiliza o corpo para expressar tudo o que nós sentimos, para expressar o que pensamos, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que levem a dica a sério. Experimentem a dança, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E lembrem-se, não é para ter mais preconceito. Vocês já sabem
que a dança é para todo mundo, independente do seu gênero, da sua composição corporal, da sua aquisição financeira. O importante, o que é mais importante mesmo que eu falei para vocês, é a vontade, né, de dançar. Então experimentem, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Espero que tenham gostado dessa aula sobre dança, né, estereótipos e preconceitos, e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade.